Olá, muito boa tarde para você que assiste agora o N-Blogs, começando em novo horário, hoje às 13h30, a partir de hoje, sempre nesse horário e com reprises no dia seguinte às 8h45 da manhã. Na semana especial Pais e Filhos, vamos falar hoje sobre a participação do pai no núcleo familiar. E olha, a gente vai ver uma reportagem agora que já entra no assunto. Pais jovens e inexperientes, mas nem por isso menos dedicados. Você vai ver agora a transformação de um garoto que mal saiu da adolescência e já é chefe de família. Pais que mal saíram da adolescência. E que pais! Eu quero dar o melhor que eu tenho dentro de mim para ele também. Pais que não inspiravam confiança. Você queria me largar na mesma hora. Pais que se transformam. Vou trabalhar, já sinto aquela saudade, sabe? Hora de arrumar a cama. Dobrar os cobertores. Lavar a louça. Bruno, quando você morava com a sua mãe, você lavava a louça em casa? Não. Não, você não fazia nada, né? Não fazia nada. Muita coisa mudou na vida dele. O filho Brian já completou 1 ano. Bruno tem apenas 20. Teve que aprender a ser pai na marra. Teve alguma coisa que você fez errado assim no início? Fiz a fralda. Esse negocinho aqui é pra baixo. Isso daqui. Aí Você eu coloquei botou ao pra contrário. cima. Aí eu coloquei pra cima e foi tudo errado. E aí vaza tudo. Aí vaza tudo. Bruno trabalha numa fábrica de roupas. Teve que parar de estudar. Foi uma decisão do casal. Um tinha que abrir mão. E Jennifer continuou os estudos. Ela fica quase o dia inteiro fora de casa. Você faz o curso de quê? De rotina de escritório. Rotina de escritório. Isso, rotina. E à noite você estuda? Estudo no segundo grau. Bruno ficou encarregado de cuidar do filho a maior parte do dia. E alguma vez você imaginava, assim, que você tinha 16, 17 anos, que você ia ser pai com 20 anos e já estar cuidando Não. de um garotão desses assim? Não. Não imaginava, não? E como é que tem sido até agora? Até agora bem, né? Bom. Olha a carinha dele. Até hoje tô muito feliz de ser pai já. Gente, para falar do papel do pai nos dias de hoje, dessa relação tão bonita e tão importante, vamos conversar com o psicólogo especialista em relacionamento, Alexandre Rivero, e com Ana Cristina Alves, que é psicóloga especialista em gestantes. Para completar o nosso time, está aqui o nosso blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do Portal R7. Casa cheia hoje no N-Blogs. Obrigada, bem-vindos. Obrigada pela participação. Obrigado. E a gente está falando do papel do pai, entramos com uma reportagem que é bem a cara do nosso tempo, do nosso momento atual. Cada vez homens mais jovens vão tendo filhos, às vezes sem planejamento, e acabam assumindo um papel que não estavam preparados, mas acabam desempenhando bem. Isso é uma tendência mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que nós hoje estamos sendo pessoas mais inteiras, né? Isso não implica que haja diferença do homem e da mulher. A diferença ela existe. A mulher gera esse filho, ela tem uma experiência ímpar, pessoal. O homem tem as suas peculiaridades na forma de sentir e experimentar a vida. Mas isso não nos impede de sermos uma pessoa inteira na educação dos nossos filhos, nos cuidados com o nosso corpo, nos cuidados com a nossa casa. Então, eu acho que nós estamos avançando enquanto humanidade muito nesse sentido de uma experiência mais plena. Porque eu acho que mudou um pouco a relação, né? Acho que o homem antes, ele realmente colocava o dinheiro em casa, estava preocupado em alimentar, às vezes, 4, 5 filhos, era uma tendência anterior e hoje isso vem mudando, né? Isso também muda o papel do pai dentro de casa, né, Ana? Sim, o pai antes era o provedor, né? Sempre aquela questão do provedor. Eu acho que o ingresso da mulher no mercado de trabalho acabou trazendo uma situação nova, né? O homem foi chamado para participar da família devido a essa realidade. E eu vejo isso como muito benéfico, porque a gente ter a participação do pai e da mãe na educação é muito melhor do que ficar com os papéis separados. E assim, o pai pode vivenciar a experiência da paternidade emocional e não só como provedor, porque Claro. é uma realização você lidar com os filhos e para os filhos também acaba agregando muito, porque o pai tem uma função também importante. Virou uma coisa, é partilhado, né? Porque eles ganham quase a mesma coisa, né? É verdade. Quase sempre, né? Então, o salário vem dos dois lados agora, né? Não tem mais E eu uma acho que coisa. a mulher trabalhar também
proporciona para o pai o espaço dele também cuidar da criança. Porque, às vezes, ele estava só lidando no trabalho dele, a mulher estava em casa, e sobra um espaço para que ele possa experimentar, né, Duílio? É, claro. Eu acho que as pessoas estão podendo expressar muito mais a sua afetividade, né? O homem pode expressar muito mais a afetividade. E eu fico pensando no impacto das gerações futuras que estão pegando agora pais, referência masculina, afetiva, né? Íntegra e afetiva, como isso vai repercutir na própria humanidade. Eu acho que muito já do que nós estamos observando na sociedade, de luta pelos direitos das pessoas, né? A gente se voltando em lutas contra o bullying, etc., porque a gente já vê um sol nascer da queda do machismo e de uma aproximação muito mais verdadeira das pessoas, do beijo, do abraço, da valorização, enfim, da afetividade. Claro, isso é muito bacana. Olha, gente, a gente vai passando aqui ao longo do programa várias reportagens de exemplos de pais. Luciano é pai, teve que deixar o trabalho para se dedicar aos filhos gêmeos e autistas. Olha essa história. Zona Norte de São Paulo, pouco mais de 6 da manhã. Sandra se prepara para ir para o trabalho. Ela nem vê a família. Você vê que hora só? Só às 8 horas da noite, que é quando eu retorno. 8 da noite. 8 da noite. O marido Luciano fica com os filhos o dia inteiro. Jonas, o mais velho, tem 12 anos. E Júlio e João têm 6. São gêmeos e têm autismo. Uma doença que afeta a capacidade de comunicação da criança, que passa a viver quase que num mundo à parte. 2 anos atrás, Luciano e Sandra tiveram que tomar uma decisão. Um dos dois teria que ficar cuidando das crianças. E o critério seria qual? Aquele que estivesse ganhando menos. Foi então que Luciano virou dono de casa. Ele cozinha, Macarrão. limpa a casa, põe a roupa para lavar e passa sem qualquer dificuldade. Os gêmeos exigem muita atenção, dedicação integral. Uma criança autista, quando fica irritada, demora muito para se acalmar. Luciano já passou por maus bocados. Luciano sempre reage com paciência, até que João se acalma. As crianças estão progredindo cada vez mais. O problema é o pai, que às vezes dá uma baqueada por causa do preconceito. Mas tem tanta gente que pensa assim ainda, hein, que é capaz de pensar assim, mas como o homem vai ficar e a mulher vai trabalhar? Tem. Eu mesmo, às vezes, tem hora que eu levanto, tem hora que eu mesmo levanto, de vez em quando olho no espelho e falo, poxa, o quê? Podia ser diferente a situação, né? Mas podia ser diferente, podia ser igual para qualquer outra pessoa, então, né? Podia ser igual. Então aí você pensa também desse lado, E aí você levanta a cabeça e segue o barco. É isso, até eles melhorarem ou terem um pouco mais de independência, para voltar a tocar a vida profissional. Um exemplo bacana aí, né? Eu acho que antigamente não era assim não, né, Duílio? Eu não lembro do meu pai lavando nenhuma louça e nunca cuidando de nada da casa. Nem varrendo Nada, e lembro até dele fazendo piada com os tios que faziam, sabe? Eu tinha um tio que era muito participativo, que lavava roupa, lavava louça, cuidava das crianças, enquanto minha tia fazia outras coisas. E meu pai falava assim, lá na casa da sua tia quem manda é ela, sabe, fazendo piada. Sei, uma coisa que hoje em dia acaba ficando fora de moda mesmo. Hoje porque, não cabe, né? Isso, claro, né? E a imagem que a gente viu no final da reportagem, que é o pai carregando o filho pela mão, é uma imagem linda, né? O pai tem ele é determinante na formação do filho, na personalidade, no futuro do filho. Né? O modelo. Aonde é que a figura masculina entra formando esse modelo? Em que pontos da pessoa, quando está adulta, você percebe que ali teve uma atuação participativa do pai? Então, quer dizer, a referência masculina, como a referência feminina, são muito importantes para a construção da pessoa, né? Quer dizer, e quando você tem uma figura masculina e uma figura feminina também, que é afetiva, que é carinhosa, que respeita os teus sentimentos, é como se a gente imaginasse a tua mente, o teu cérebro, ele está sendo formatado
de uma forma muito mais acessível, muito mais respeitadora em função do outro. Quer dizer, eu acho que essa rigidez que existia de divisão de papéis, um processo meio descontínuo, né, dicotômico, tudo para um ou para o outro, isso pode, isso não pode, essa dicotomia tão grande, eu acho que ela vai gerando pessoas muito mais rígidas, inflexíveis, e aqui se sustentava muitas vezes uma relação de poder. Não é? O outro ficava dependente, porque ele tinha muito medo de não sobreviver economicamente, ou muito medo de não sobreviver com as tarefas domésticas, e ele se submetia a um poder, a uma dependência. Eu acho que com pessoas mais íntegras, a gente vai poder viver relações mais fundamentadas no amor, na compreensão, no querer bem. Então a gente deve observar isso nas futuras gerações, o resultado dessa participação masculina, não é, doutora? Isso só agrega valores, né? Porque eu acho que tanto o feminino como o masculino, ambos trazem contribuições muito importantes, né? E a criança precisa disso. Então a gente vem agregar, não é aquela questão, a mãe saiu de casa, as crianças têm problemas porque a mãe saiu de casa. Não é verdade. Hoje o homem está se desenvolvendo para ter autonomia. E não para ser aquele homem que às vezes era assim, faz isso, faz aquilo, meio mandado, né? Hoje não, hoje já está se desenvolvendo, que nem esse exemplo que acabou de passar, onde a pessoa sabe as responsabilidades dentro da casa, né? E a mulher também aprende, né? Ela conhece os dois lados, né? Tanto de fora das outras relações como das familiares, ambos, né? Bacana. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo do E. Nós estamos superando o ou, né? Sempre o E somando. Isso. Eu acho que é um mundo que nós estamos adentrando muito mais inclusivo, onde a gente inclui ao invés de excluir, né? Essa coisa, isso não é do homem, isso não pertence à mulher, essa coisa exclusiva. Eu acho que nós somos seres com uma plasticidade cerebral incrível. Esse é o grande milagre da vida. E a gente pode aprender tudo, desde que a gente tenha boa vontade, queira e tire certas minhocas da nossa cabeça, né? Certos tabus de que isso eu não posso, não é para mim. Se a gente se liberta desses preconceitos e se abre ao novo, a aprender, nós podemos aprender tudo. É verdade. E aí com a mulher e o homem colaborando é sempre melhor para você conseguir levar melhor a relação com o filho, a relação do casal, né? O N-Blog sempre abre um espaço aqui no programa para a participação do blogueiro convidado, que hoje é o Duílio Ferronato. Duílio, o que a gente tem no seu blog hoje de destaque? Na verdade, eu fui ao supermercado nesse final de semana e passei por aquela área de alimentação, sabe? E fiquei observando as crianças comendo e vi muitas crianças de 7, 8 anos, até 10 anos, a mãe dando a comida na boca. Com 7 anos? Esfria. Teve um absurdo que a mãe assoprava assim a batatinha e dava na boca da menina. Uma menina desse tamanho, assim. Grande já. Falei, ai, que criança besta, né? E depois eu fico imaginando que essa criança e meus amigos de mais de 30 anos que ainda moram com os pais têm uma relação muito, muito estreita, sabe? Gente que não saiu da casa dos pais, que a mãe faz tudo. Alguns justificam dizendo que tem conforto, que lá em casa tem tudo. Eu acho que essa superproteção atrapalha o desenvolvimento da pessoa, sabe? Porque você para de observar e para de analisar as coisas quando alguém faz tudo para você. Então eu estava... Fica tudo de mão beijada, tudo de mão beijada. E aí vai atrasando talvez o processo da independência. E essas crianças ficam muito chatas também, porque você vê que elas ficam berrando no supermercado, né? Eu quero isso, eu quero. Dá, né? E é a mesma criança que a mãe estava lá soprando, e a mãe dá. Né? Quer dizer, não é a criança que é birrenta, é o pai e a mãe que de alguma forma manteve a criança naquele lugar tão de destaque, né, tão especial. Eu imagino que seja uma coisa assim, porque que ela não pode ser negada, né? Nada pode ser negado. Porque eu acho que tudo se estabelece a partir das crenças que nós temos, né? Então, se eu tenho uma crença de que amor é superproteção, é esfriar a batatinha para dar para minha filha, eu vou acabar agindo assim. Né? Agora, se eu tiver uma crença de que amor é permitir que o outro se desenvolva com autonomia, caminhe por uma vida plena, desenvolva o seu potencial, eu provavelmente vou promover a autonomia.
Agora, o que nós precisamos entender é que existem crenças que são mais funcionais, no sentido de ajudar mais a dignidade do homem, a vivência plena do homem. E tem crenças que são disfuncionais, que geram dependência, medo. A pessoa acaba ficando restrita. Achando que não é capaz. Quer dizer, é preciso deixar a criança, talvez, experimentar. Então, a participação do Duílio é bastante importante aqui, com um tema que tem a ver com o que a gente está falando hoje. Você pode entrar no portal R7, acessar o blog dele e ler os textos do Duílio Ferronato. Voltando a falar um pouquinho da participação do homem, a participação do pai em casa, do homem em casa, foi medido pelo IBGE. É o que você vai ver agora, uma boa notícia. Segundo dados do IBGE, no Brasil, a participação do pai no lar passou de 50,5% em 2007 para 51% em 2011. Em 2006, o número de crianças sem registro de nascimento no país foi de 12,7%. Esse dado passou para 8,09% em 2009. O estado que apresentou o menor percentual de registros extemporâneos, ou seja, inscrição feita fora do tempo, foi São Paulo, com 1,6%. Já o maior, de 34,1%, ocorreu no Amazonas. Tem alguns dados que vão mostrando uma evolução mesmo, né, da participação do pai em casa, ou o número aumentou, né, ou melhor, diminuiu da falta de registro, né? Então ainda tem gente que não tem registro mesmo do Nossa, dá um mas choque, né? já melhorou nisso, um pouco. né? Olha, gente, um pai que passou a maior parte da vida trabalhando e só quando os netos chegaram encontrou uma maneira diferente para unir a família. Olha essa história. O pai que usa a bicicleta para recuperar o tempo perdido. Sempre termina em festa, né? Ou em pizza, né? O pai que larga tudo, até o emprego, para não ficar longe dos filhos. Vai, filhão. Daqui a pouco o pai libera vocês. O pai é o que comanda a turma e vai reclamando. A mais velha é rebelde. Até os netinhos menores obedecem, viu? Filha mais velha é filha mais velha, viu? Filhos e netos acompanham. É muito punk a subida? É, punk. E aí você tem a descida punk. O passeio em família ninguém perde. Vamos dar mais uma voltinha nessa praça hoje. Eles se encontram para pedalar todo final de semana e fazem grandes percursos de bicicleta toda vez que viajam juntos. Mas isso nem sempre foi assim não, hein? É uma grande novidade, uma revolução nessa família. Seu Olavo passou uma vida inteira mergulhado no trabalho. O senhor saía que horas, mais ou menos, de casa? Teve um tempo que saía às 6 horas da manhã. 6 da manhã. E voltava? 8, 7, 8 da noite. E aí encontrava os filhos? Dormindo, né? E o tempo foi passando. E quando é que o senhor se deu conta que era trabalho de mais e família de menos? Depois que eles estavam crescidos. Depois que eles estavam crescidos, né? Eu acho que meu pai, ele tá ficando que nem um bom vinho, um uísque, né? Quanto mais tempo, ele vai ficando melhor. A virada para seu Olavo foi finalmente trabalhar menos e dar mais tempo para a família. Kitty, chega aqui na frente, Kitty. É legal o filho ir percebendo essa mudança, né, no comportamento do pai, até porque o pai também deve ter um tempo dele de lidar com a paternidade, né, doutora? Isso também acontece muito, os avós, né, participando mais da vida dos netos do que participaram dos filhos. Quer dizer, sempre é tempo, né? E eu acho bacana nesse exemplo, né, que eles acabaram criando uma reunião em família, né? E a gente faz tantas reuniões no trabalho, por que não ter as reuniões de família para andar de bicicleta, para discutir um tema? E é onde aparece o relacionamento. Sim. E todo mundo cresce com isso, né? Se troca sentimentos, emoções, é muito importante esses momentos. E isso aproxima mesmo, né? Às vezes um dia ou dois que você está lá naquele almoço mais relaxado, né? Naquele passeio, dá para unir mais a família, né, doutor? A importância da presença, né? A presença, compartilhar, fazer junto. Nós vivemos numa época onde a tecnologia
cresce assustadoramente, mas um efeito colateral, às vezes, dessa tecnologia é que nós nos tornamos muito individualistas. Afastados. E o prazer fica mais remoto do que a presença aqui. Casa. E agora eu queria que os nossos convidados, o Alexandre Rivera e a Ana Cristina Alves, falassem um pouquinho das dicas. O que um pai que chega em casa do trabalho cansado e quer participar mais da vida dos filhos, mas não sabe aonde, por onde começar, ou quer se aproximar mais dos filhos, criou alguma barreira, por onde começar? Quer dizer, se você teve uma programação para não fazer certas coisas, não ter certas delicadezas com a sua companheira, para não ter certas delicadezas com o seu filho, para não colaborar em tarefas domésticas, desafia você mesmo, faça. Prove um outro lado na vida. Olha, as pesquisas modernas em neuropsicologia, elas mostram que o nosso cérebro se alimenta de redes neurais. E é importante desafiar e construir novas redes neurais. Isso para a saúde do cérebro, até como um agente de você prevenir demências e problemas com envelhecimento. Faça diferente, faça o novo. Tente algo novo na sua vida. Mesmo que o tabu antigo lá da educação dissesse, isso não é coisa de homem, faça. Isso já era, já passou. Agora, talvez o quê? O pai ajudar a fazer uma tarefa? Eu diria que eu acho que assim, o pai tem que criar 15, 20 minutos por dia, embora às vezes a gente chegue muito cansado em casa, mas você tem que criar esse momento inteiramente com o seu filho. De estar inteiro, não é respondendo e-mail e filho, é bonitinho. A criança não. falar. A criança chega a virar o rosto dos pais, às vezes a puxar fisicamente, porque ela quer esse contato inteiro. E se a criança sabe que esse momento vai acontecer, ela espera por isso diariamente. Então tenha todo dia, por mais cansado que você esteja, pelo menos 15, 20 minutos inteiramente com seu filho. Legal. Rola no chão, brinca, joga, faz qualquer coisa, seja dele, né? Se permita isso. Muito bacana.